Olá, pessoal, sejam bem-vindos aqui ao nosso quinto e último encontro preparatório do nosso mini curso de drenagem urbana, que vai começar no dia 13 de maio, próxima segunda-feira. Seja bem-vindo aqui a mais esse encontro. Nós fizemos aí encontros diários ao longo dessa semana e hoje é mais um encontro que nós vamos abordar as técnicas de drenagem sustentável que vão fazer você aí pioneiro nessa área, valorizado nessa área que é carente de profissionais, porque drenagem sustentável no país é uma área nova ainda, né? Enquanto em outros países a drenagem sustentável já está andando com as próprias pernas, já temos vários cases, né? No país, ainda no Brasil, temos alguns cases, temos algumas iniciativas, temos até alguns manuais de drenagem que já motivam os profissionais a utilizarem essas técnicas, a utilizarem esse tipo de solução, de dispositivo, mas ainda está engatinhando. Se você olhar para o lado e perguntar quem que é bom em drenagem sustentável aqui na minha região, talvez você não encontre, né? Aqui a gente está falando do Brasil inteiro, né? Então, em qualquer região do país, é difícil de encontrar profissionais que tenham um conhecimento aí aprofundado em drenagem sustentável, tá certo? Então, nosso tema de hoje é domine essas técnicas de drenagem sustentável, seja pioneiro, né, nessa área de drenagem sustentável, técnicas LEEDs aqui no país e valorizado nessa área. Antes da gente começar efetivamente, eu queria me apresentar para vocês, porque tem gente que já me conhece aí dos outros encontros que nós promovemos nessa semana, tem gente que já me conhece de longa data e tem gente que não me conhece, está conhecendo agora. Então, muito prazer. Meu nome é José Costa, sou engenheiro civil, sou mestre em recursos hídricos, energéticos e ambientais pela Unicamp. Atuo no mercado já há 14 anos, tá? E 2 anos atrás comecei a compartilhar um pouco da minha visão, né, de drenagem, conhecimento, experiências aqui nas redes sociais. Então, no YouTube, LinkedIn, Facebook, Instagram, Telegram e por aí vai. Comecei a compartilhar, então, essas informações que, no meu ponto de vista, são extremamente importantes, né, dentro do âmbito aí do guarda-chuva drenagem, beleza? Então, dentro dessa atuação aí desses 2 últimos anos, nós desenvolvemos, né, encontros como esse daqui, mini cursos gratuitos, treinamentos pagos, nosso site /blog com diversos artigos gratuitos, nossas postagens nas redes sociais, então todo um trabalho, né, que vem fomentando essa área, trazendo luz a esse assunto que eu sempre falo, né, anos já falando, que é extremamente importante no país, o tema da drenagem, tá? Então, o nosso trabalho é fazer com que você domine as técnicas da drenagem, saiba projetar, saiba dimensionar, saiba especificar, atue nesse mercado desenvolvendo seus projetos, suas consultorias, traga renda para sua casa com esse trabalho que é digno, honesto e tão necessário. Então, esse é o nosso objetivo, tá? Então, nós temos hoje mais de 1.000 alunos que atuam na área de drenagem, já estão aí desenvolvendo projetos, consultorias, alguns faturaram já 10 mil, 15 mil, 30 mil, estão construindo a sua carreira dentro do conhecimento técnico aí da atuação na drenagem. Então, esse é o nosso objetivo com você também, que você domine as técnicas e possa atuar com soluções assertivas, com soluções que tragam benefício e segurança para a sociedade dentro desse mercado da drenagem. Beleza? Então, essa introdução aqui rápida, só para a gente alinhar esses ponteiros com vocês. E caso você tenha perdido aí alguma das aulas que nós ministramos ao longo dessa semana, os nossos encontros diários, que começamos na segunda-feira, então fica a sugestão aí para vocês assistirem o replay, tá? Então, o replay está no link aqui da descrição. Nós organizamos todas as aulas aqui até agora dentro desse link, tá? Então, aqui a aula 1, 3 softwares, né, que vão facilitar a sua entrada na drenagem urbana. Aula 2, 3 formas de determinar vazões de projeto, que é o pontapé inicial e principal aí dos estudos hidrológicos, né, e também hidrodinâmicos aí dentro da drenagem. Aula 3, né, forma correta de projetar escadas dissipadoras, tá, para te gerar essa valorização, porque poucos profissionais também dominam aí a parte de projeto de escada dissipadora, que é um dispositivo que tem que ter uma segurança muito elevada, porque as velocidades ali
que ocorrem nesse dispositivo são elevadas. Se o dispositivo falha, né, o problema ali é grande, tá? Na aula 4, que nós vimos ontem, né, aprenda a fazer modelagem no swing, né, modelagem que pode render 12 mil ou mais aí, dentro do contexto de modelagem hidrológica e hidrodinâmica, tá? Então, fica a sugestão dessas 4 aulas aqui, os nossos replays, e hoje estamos vendo, então, iniciando a nossa aula de domine essas técnicas de drenagem urbana, seja valorizado, seja pioneiro nessa área, para que a gente possa fechar, então, esse ciclo de preparação e na próxima segunda-feira, dia 13 de maio, a gente possa startar o nosso mini curso de drenagem urbana, beleza? Então, se você não fez a sua inscrição ainda no mini curso, pessoal, garanta a sua inscrição, aproveite que ele é gratuito, ok? Então, você faz a sua inscrição de forma gratuita, você ingressa aí para o nosso mini curso já na segunda-feira e tem acesso a todas as nossas apostilas, planilhas de Excel e também o nosso certificado assim que você finalizar, né, o treinamento, tá? Então, aqueles que finalizarem o treinamento e que estiverem inscritos aí nesse mini curso vão receber um certificado similar a esse daqui que está na minha mão, né? Então, o certificado com o seu nome, carga horária, data, assinatura, no verso vem tudo que você aprendeu no mini curso, tá? Então, faça o seu cadastro aí para você participar com a gente e no final receber esse certificado aqui também, tá certo? Então, pessoal, vamos lá. Eu vou dividir minha tela com vocês, porque eu dividi também esse tema, né, em 3 etapas, ok? A primeira etapa, só dando um spoiler rápido aqui para vocês, talvez você nunca tenha ouvido falar, né, em drenagem sustentável, ou às vezes você ouviu como drenagem verde, técnicas LEEDs, né? Estamos dentro do mesmo contexto, tá? Então a gente vai ter algumas definições aqui mais práticas, né, dessas técnicas. A gente vai conhecer quais são essas soluções, quais são esses dispositivos e como que a gente avalia esses dispositivos na prática, para que eles funcionem nos projetos, tá certo? Então, entrando nesse tema, nós temos aqui desde o que é, né, a técnica da drenagem sustentável, quais são as soluções / dispositivos aí que são aplicados dentro desse guarda-chuva da drenagem sustentável, e como que nós vamos avaliar, então, tecnicamente, tais dispositivos. Ok? Então, se você nunca ouviu falar nesse nome, drenagem sustentável, verde, LEED, né? Você vai entender tudo isso nessa aula, beleza? Então, vamos lá. O que é, né, drenagem sustentável? Então, olha só. Visão sustentável traduzida em práticas e dispositivos que promovam o ciclo natural da bacia hidrográfica, ou seja, infiltração, armazenamento e interceptação. Então, olha só o que acontece, pessoal. Hoje, nas grandes cidades, nós temos, né, o uso e ocupação do solo bastante alterado. Por que bastante alterado? Porque antigamente nós tínhamos basicamente tudo verde, né? Há séculos atrás, décadas atrás, nós tínhamos várias áreas metropolitanas que eram áreas ainda verdes, vegetadas, que não tinham ali casas, prédios, asfalto, concreto, né? E quando chovia nessa região, tinha uma parcela de infiltração bastante significativa. Só que, com o avanço da urbanização, ou seja, a chegada de mais casas, mais arruamentos, mais prédios, mais asfalto, mais superfícies impermeáveis, o que acontece hoje? Hoje nós temos uma parcela que infiltra no solo muito pequena, porque as camadas de revestimento desse solo, telhado, asfalto, concreto, são camadas ali que não permitem muita infiltração no solo, tá certo? Então, se não tem muita infiltração, o que vai acontecer na prática? Ali nós vamos ter mais escoamento superficial direto, ok? E com isso, né, nós mudamos bastante o ciclo hidrológico, né? Então, a parcela que infiltrar bastante, para ter uma lâmina excedente que escoar, hoje quase não infiltra e só tem escoamento superficial. Então, a ideia da drenagem sustentável é resgatar, né, o máximo possível esse ciclo natural, hidrológico, ou seja, promover a infiltração, promover a detenção de cheias, tá? Então, trabalhando nessa linha, ok?
Então, pessoal, se a gente for avaliar aqui o nosso ciclo hidrológico em si, como o nome diz, né? Não tem começo, não tem meio e não tem fim, é um ciclo. Mas, se não tiver água e não tiver ação solar, não tem ciclo também, né? Porque se não tiver a água, é a matéria-prima do ciclo. Se não tiver a ação solar, que é o grande motivador aí para a transição das fases da água, também não teria o ciclo, né? Mas aqui nós temos, então, a evaporação da água, que vai, então, vão se formar as nuvens. Essas nuvens vão gerar uma precipitação sobre uma determinada área. E quando essa água de chuva impactar o terreno, ela pode ser interceptada pela folhagem, ela pode cair direto no terreno e infiltrar, ela pode cair no terreno e escoar superficialmente, né? Então, esse é o nosso ciclo hidrológico. E a ideia é que a drenagem sustentável traga cada vez mais para os projetos essas características de armazenamento, de infiltração, tá? Então, olha só, o avanço aqui da urbanização, né, nos últimos anos, cresceu bastante. E com esse avanço também cresceram as áreas impermeáveis. Então, se eu tenho mais área impermeável, eu vou ter menos infiltração e mais escoamento superficial. Então, olha só os impactos que nós temos hoje, né? Esse fluxograma, pessoal, se eu não me engano, ele é do Manual de Drenagem da Prefeitura de São Paulo. Então, olha só, efeitos da urbanização. O que acontece? A população, ela aumenta, tá? Então, se eu tenho uma área mais urbanizada, imagine uma fazenda, né? Quantas pessoas que moram numa fazenda, você pega por metro quadrado, quantas pessoas que tem. Olha, pega o centro de São Paulo, né? Quantas pessoas tem por metro quadrado ali, né? Então, a densidade populacional aumenta, o número da população aumenta, ok? Com o aumento da população, aumenta também a produção de esgoto, de rejeito. Por quê? Nós criamos uma quantidade de lixo por dia, cada ser humano. Se tem mais ser humano, tem mais o quê? Vai ter mais produção de lixo também. Se tem mais produção de lixo, diminui a qualidade das águas pluviais recolhidas. Tá? Então, águas pluviais que vêm da chuva, a qualidade dessas águas acaba piorando. E se essa água de chuva, que ela já vem pior, ela é direcionada para os pontos baixos da minha bacia hidrográfica, que são os meus cursos d'água, o que vai acontecer com os cursos d'água? Também vai piorar a qualidade de água nesses cursos d'água. Tá? Então, se eles são abastecidos muitas vezes por águas pluviais, bom, chega água pluvial de má qualidade, o curso d'água também começa a perder a sua qualidade, ok? Então aqui, pessoal, do outro lado, eu tenho também o seguinte, né? Se eu aumento a urbanização, o uso e ocupação do solo também é alterado, como a gente estava falando. As áreas verdes vão dar mais espaço para áreas cinzas, de concreto, de asfalto, de telhado, tá? Então, se esse uso do solo ele é alterado, eu tenho mais área impermeável. Se eu tenho mais áreas impermeáveis, eu tenho menos infiltração e mais escoamento. Então, eu tenho mais ESD. O que é ESD? Escoamento superficial direto. Se eu tenho mais escoamento superficial direto, também tem um aumento de vazão de pico. E com o aumento de vazão de pico, eu posso agravar os problemas de inundação. Ok? Então, perceba aqui o caminho, né, que é criado, né? Então, muda-se a ocupação do solo, altera aqui a característica da bacia, começamos a ter uma bacia impermeável, aumenta o escoamento superficial direto, aumenta a vazão de pico, e isso pode gerar problemas de inundação. Ao mesmo tempo, aqui nesse mesmo braço aqui de raciocínio, a gente pode mudar o quê? A drenagem local. Quantas vezes a gente vê cursos d'água que são retificados, e aí com essa retificação nós diminuímos o tempo de concentração, aumentamos a vazão de pico, né, com essa mudança. Então, a velocidade da água aumenta, o tempo diminui, e com isso nós temos também uma vazão de pico maior, o que gera também problemas de inundação. Então, perceba que esses caminhos aqui, pessoal, são caminhos que nós vemos nos dias atuais, né? Então, retificação de calha,
área urbanizada sem nenhum critério, né, de gerar ali um amortecimento. Então, esses efeitos aqui podem, né, como um efeito dominó, resultar aqui em problemas de inundação. E tudo isso se inicia pelo efeito da urbanização desregrado, né, sem um planejamento, sem um controle dessas águas pluviais, tá certo? Então, esse é um processo que já vem acontecendo no país já há anos, né, que nós temos acompanhado aí ano após ano, ok? Agora, dentro das soluções de drenagem sustentável, nós temos o seguinte, né? Primeira coisa, estudar essas mudanças de cenário, porque olha só, se nós temos ali uma mudança de área, era uma área verde, que agora é um loteamento cheio de casa, asfalto, concreto, telhado. Se mudou essa área, o que vai mudar nas nossas equações aqui de análise, né? Principalmente para microdrenagem, onde a gente vai encaixar mais a nossa drenagem sustentável. Vai mudar um parâmetro que se chama coeficiente de runoff, conhecido como a letra C aqui, tá? Esse coeficiente de runoff, ele varia de 0 até 1. Quando 0 quer dizer que é totalmente permeável aquela bacia, e 1 quer dizer que é totalmente impermeável aquela bacia. Então, entre 0 e 1 tem vários números quebrados aí, tá? Então, se eu tinha um cenário anterior com um coeficiente de runoff de uma mata ali de 0,3, 0,35, e agora eu modifiquei aquele local, né? E agora eu tenho casas, edificações, pavimentos, asfalto, tudo mais. Eu tenho essa modificação, meu coeficiente de runoff, ele aumenta. De 0,3, ele pode chegar a 0,9, 0,85, tá? E qual que é o problema dele aumentar? Porque nessa equação aqui, ó, do método racional, para a gente calcular justamente a vazão de pico, nós temos C vezes I vezes A. I é a intensidade de chuva. A é a área de contribuição. E o C, coeficiente de runoff. Então, se eu avalio o cenário inicial, ou seja, o cenário verde, né, eu teria um C baixo. Como ele está multiplicando, eu teria uma vazão menor. Ok? Agora, se eu estou avaliando o cenário futuro, eu já tenho um C maior. E se eu tenho um C maior, eu tenho uma vazão de pico também maior. Então, essa análise deve entrar na nossa esteira de cálculo. Qual era a vazão de pico no cenário 1 e qual vai ser a vazão de pico no cenário 2, para a gente ter esse quadro comparativo. Isso se expande para uma análise de grandes áreas também, onde nós não utilizamos mais o C, o coeficiente de runoff, mas nós utilizamos o CN, que é o Curve Number, que é uma outra metodologia que também vem de encontro, né, com uso e ocupação de solo, mas também leva em consideração outros parâmetros de umidade, tipo de solo, né, mas vem de encontro também com essa permeabilidade da bacia. Então, essa análise, tanto pelo C ou pelo CN, dependendo do método que nós vamos aplicar, precisa ser feita. Cenário 1 e cenário 2. Qual é o aumento de vazão que está acontecendo ali? Tá certo? A análise do tempo de concentração, análise da intensidade de chuva, né? Ou seja, se eu tenho mudanças no meu terreno, que a água escoava de forma bem mais lenta, infiltrava bastante, escoava de forma lenta, e agora no cenário 2, eu tenho um cenário onde está cheio de sarjeta, de boca coletora, de rede de drenagem, a água ela escoa nesse cenário 2 com muito mais velocidade, porque ela está passando por um meio já consolidado e muito liso, que é o concreto. Então, se ela passa com muita velocidade na minha bacia, o que acontece com o tempo do trajeto? O tempo diminui. Se ela ia, imagina assim, você vai de uma cidade A até a cidade B a 100 km por hora, você vai chegar num tempo ali. Se você for a 200 km por hora, você vai chegar em bem menos tempo, na metade do tempo. A mesma coisa com o escoamento. Então, o tempo de concentração ele diminui. O que isso ocasiona de forma como cascata, né? Efeito de cascata. Se a duração aqui, se o tempo de concentração diminui, a minha intensidade de chuva aumenta, tá? Então, é proporcional. Eu diminui o tempo de concentração,
a minha intensidade de chuva fica mais crítica na minha análise. Se a minha intensidade de chuva fica mais crítica, a minha vazão de projeto também aumenta. Por quê? Olha só, lembra que a equação no método racional, que a gente viu C, que é o coeficiente de runoff, que varia, o I também está multiplicando, que é a intensidade de projeto. Então, se essa intensidade também aumenta, aí, meu amigo, a vazão também vai aumentar. Então, perceba o efeito cascata que acontece, né, nessa análise aqui ideológica do cenário 1 e cenário 2. Agora, na contramão desse cenário, né, nós temos aqui as soluções de drenagem sustentável, técnicas LEED, talvez você já tenha ouvido falar como técnicas LEED, que é Low Impact Development. Então, nós temos aqui algumas técnicas que vão promover o quê, pessoal, de forma geral? Detenção de águas, tá? Armazenamento de águas e infiltração das águas. Então, se você for avaliar toda e qualquer técnica LEED, né, esses dois parâmetros aqui vão estar presentes, muito provavelmente. A não ser que você faça um LEED em cima de uma rocha impermeável, aí o critério de infiltração não vai existir, né? Mas o de armazenamento continuaria existindo. Então, armazenamento e infiltração sempre vai estar presente aí nas técnicas LEED, né? Salvo aí essas exceções de base impermeável, algo do tipo, certo? O que muda então, pessoal? Comentei do LEED, né? Low Impact Development, ou seja, desenvolvimento de baixo impacto. Por quê? O que muda? Nós trabalhamos com dispositivos mais convencionais, porém, fazendo com que esses dispositivos apresentem outros comportamentos no projeto e na obra. O exemplo disso é pavimento permeável. Então, não é que a gente vai deixar de ter um pavimento para fazer com que a água infiltre. Não. A gente vai ter um pavimento permeável, tá? Então, ao mesmo tempo que tem uma função estrutural do pavimento, que dá base para a passagem dos veículos, ao mesmo tempo, ele promove essa infiltração da água no solo, por isso que é um pavimento permeável. Então, ele vai armazenar esse volume e vai promover também essa infiltração. Esse tipo de solução, pessoal, tem algumas limitações, voltado principalmente à questão estrutural, tá? Então, ele não tem a mesma resistência estrutural do que um pavimento convencional, ok? Ele é mais frágil. E, nesse sentido, ele acaba sendo mais aplicado em áreas de estacionamento, em áreas onde você não tem um trânsito muito elevado, um tráfego muito elevado. Então, ali que ele acaba sendo aplicado, tá? Mas, imagine num loteamento, né? Você aplicar essa técnica no estacionamento do loteamento, nos estacionamentos do condomínio, né? Todas aquelas áreas que estariam com asfalto impermeável, dando lugar para esse pavimento permeável, você consegue controlar muito mais a mudança do coeficiente de runoff do loteamento, porque você está com uma solução que vai promover justamente a infiltração. Ok? Na mesma linha, pessoal, nós temos aqui as valas de infiltração, né, que nesse caso ainda tem uma função de deter alguns sólidos no processo de filtração natural, né? Por isso tem uma vegetação aqui em cima, uma cama de material orgânico para que essa vegetação cresça, ok? Então, existe um ponto adicional que é filtrar esses sólidos que vêm do escoamento pluvial. Então, escoamento somente com água, né? É em laboratório, né? Porque na obra, na vida real, sempre vai vir uma carga sólida, sedimentos, argila, silt, né? Detritos. Então, sempre vem os sedimentos, uma carga sólida no escoamento. Então, essa carga, ela já é, em partes, né, filtrada já pela própria solução, por essa camada vegetal da solução. Ok? Ao mesmo tempo, que ela pode ou não ter uma declividade longitudinal,
Então, pode ser que ela conduza de forma lenta, né, algum nível de escoamento, ao mesmo tempo que promove também a infiltração, ou pode ser que ela não tenha uma declividade e não promova um escoamento, mas sim só a detenção, armazenamento e infiltração das águas. Tá? Então, essa seria uma vala de infiltração. Aqui nós temos também, pessoal, que nos Estados Unidos é muito comum, micro-reservatórios. Tá? Então, olha só, eu tinha um lote totalmente descampado ali, verde, né? Ou seja, sem edificações. O que chovia nesse lote gerava uma vazão X, por quê? Infiltrava, amortecia e o excedente era X. A partir do momento que eu comprei esse lote, construí uma casa, bom, a minha área verde caiu pela metade ali, tá? Então, o que acontece? Eu vou aumentar o meu coeficiente de runoff com essa alteração e, com isso, aumentar a vazão de pico. E se eu aumento a vazão de pico de uma casa que está lançando no sistema de drenagem, a casa do lado também aumenta, do lado também aumenta, a rua inteira aumentou o coeficiente de runoff, em decorrência aumentou a vazão de pico, isso vai gerando vazões de pico cada vez maiores e transformando as nossas redes de drenagem cada vez em mais susceptíveis ali a falhas. Tá? Então, qual que é a ideia do micro-reservatório? Bom, eu tinha uma área aqui verde, agora que eu executei uma casa, eu vou amortecer esse volume de água que está vindo dessa casa, ou seja, do telhado que vai para a calha e desce lá para o micro-reservatório, ok? E eu vou soltar na minha rede de drenagem, meu sistema de drenagem, uma vazão já amortecida. Ou seja, buscando o impacto zero, que é falado na hidrologia. Então, se você entregava para a jusante uma vazão de X sem a casa, a gente vai buscar, mesmo com a casa, entregar uma vazão ainda de X, para não aumentar, né, a contribuição na nossa rede, do que já tinha naturalmente. Então, essa é a ideia também do micro reservatório, que ele fica enterrado, né, e faz esse trabalho de amortecimento. O próximo aqui, pessoal, é o poço de infiltração. Então, olha só. Aqui nós temos essa estrutura alocada de forma pontual. E como o nome já diz, é até um pouco mais fácil de entender, porque ele realmente é um poço que promove a infiltração. Tá? Então, perceba que ele é preenchido com brita, que é um material bastante poroso, bastante drenante. E aí, dependendo do seu projeto, uma área em específico do seu projeto, né, todo o escoamento que é gerado nessa área em específico pode ser, né, escoado, ou seja, pode ser enviado para um poço de infiltração. Esse poço de infiltração vai receber esse volume de água e vai promover a infiltração desse volume de água no solo. Existem algumas limitações? Existem. Por exemplo, de uma forma geral, as técnicas LEED, elas têm uma limitação de área. Então, não dá para trabalhar com uma bacia de 30 km² e achar que eu vou resolver só com LEED, né? Porque não vai. Tá? Então, ela tem uma limitação, né, de trabalho mesmo, né, de eficiência. Tá? São para áreas menores. Agora, outra limitação aqui no caso do poço em específico, né? Se eu tiver o lençol muito elevado, a minha taxa de infiltração tende a ser pequena. Então, isso precisa ser levado em consideração também. Né? Será que essa taxa já atende, não atende? Porque se eu tenho um lençol baixo, eu tenho uma camada para infiltrar essa água ainda grande, né? Porque o que é infiltração? É a água ocupando os espaços vazios do solo. Se eu dou um zoom microscópico no solo, eu vejo as partículas do solo e vejo os vazios. A partir do momento que eu tenho a infiltração, a água ocupou aquele vazio. Né? Até um ponto que eu não tenho mais vazio, que a gente fala que o solo está saturado. Tá? Então, o poço de infiltração trabalha muito bem, assim como a trincheira de infiltração. Né? Vamos pensar num poço no formato de trincheira. Tem a mesma função, amortecer e infiltrar. Só que a gente tem que estar atento com o lençol freático,
se a área que a gente está jogando para trincheira se não é uma área extremamente grande, né? Senão ela não vai ter eficiência mesmo, não vai amortecer quase nada, vai fazer pouco impacto, né? Então, esses daqui são aspectos que a gente tem que estar levando em consideração. Essa trincheira, por exemplo, né? Ela tem aqui um formato mesmo de trincheira, por isso do nome, e aí você tem uma faixa linear, principalmente olhando em planta, né? Então, todos os lotes, por exemplo, antes de jogar água para a rede, né? Ou seja, para a sarjeta na rua da frente, rua frontal, que vai para a boca coletora e para a rede, pode passar pela trincheira de infiltração. E o excedente jogar ali para a rede. Tá certo? Por exemplo, pessoal, tem um caso aqui, ó, vou mostrar para vocês, que é exatamente isso, tá? Deixa eu só tirar. Olha só, a gente comentou ontem com vocês, quem estava, né? Que esses lotes aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esses 8 lotes aqui, eles estão jogando água para a rua aqui na frente, que é essa rua aqui. Só que antes de chegar na rua, tem esse dispositivo aqui, ó, que está como IT, Infiltration Trench, trincheira de infiltração. Então a água vem dos lotes, passa pela trincheira de infiltração, que está linear, e depois vai para o final da rua, onde tem um PV aqui, ó. Tá? Então, se eu for olhar o resultado aqui, ó, deixa eu ver se já rodei o cálculo. Já. Se eu for olhar o resultado aqui de diagrama, aqui e aqui, né? Olha só, eu tenho aqui, ó, só minimizar para vocês. Eu tenho aqui, pessoal, uma... Deixa eu diminuir aqui o eixo para 4. Ah, aqui apareceu. Olha só, eu tenho aqui a minha bacia S2.2, que é justamente essa daqui, ó, que está me gerando uma vazão de pico de 14 pés cúbicos, tá? Agora, a trincheira de infiltração está amortecendo tudo isso aqui, ó. E está entregando uma vazão de 8 pés cúbicos, ó. Tá, aqui a unidade está diferente mesmo, né? Tá norte-americana. Mas assim, a vazão, para vocês darem uma olhada, olha só, ela diminui aqui, ó, no mínimo uns 40%, né? No mínimo uns 40%. Certo? Então, vou até fazer uma conta aqui, ó. Vamos pegar aqui 8 por 14. Aqui uns 43% de redução, ó. Tá? Por quê? Porque eu tenho uma trincheira de infiltração na frente do lote. Então, antes do lote mandar água direto para a rua, ela passa pela trincheira. Na trincheira, ela vai infiltrar. Aí vai ter uma saída da trincheira? Tem. Mas aí a saída já vai estar conduzindo uma vazão aqui, ó, de 8, né? Então, imagine isso aqui, pessoal, numa escala desse condomínio inteiro aqui, ó. Tá? Então, imagine eu tirar todas as trincheiras aqui e fazer o cálculo de novo. A vazão que vai chegar aqui embaixo vai ser muito maior, porque vai ter um fator ali de acúmulo, né? De vazão, de somatória de vazão. Agora, se eu coloco uma trincheira aqui, uma trincheira aqui, uma trincheira aqui, e vou amortecendo e vou infiltrando parte a parte, aí sim, né, pessoal, a gente vai reduzindo essa vazão de pico e gera um impacto bem positivo lá no final. Certo? Então, aqui seria basicamente o critério da trincheira de infiltração. Agora, como que a gente consegue avaliar essas estruturas? Tem alguns caminhos. Tem artigos técnicos? Tem, né? Tem o Manual do Paraná também, já vou deixar abrindo aqui. Esse Manual do Paraná, inclusive a nova versão também do Manual da DASA de Brasília, também aborda bastante drenagem verde, drenagem sustentável, os dispositivos, como fazer o pré-dimensionamento. Então, pessoal, outras formas que dá para avaliar, né? Pelos manuais do próprio SWIM, que nós vimos ontem também, tá? Tem um manual aqui que aborda bastante a parte de drenagem sustentável. Tem a nossa plataforma sobre as águas, então aqui a gente tem um módulo dentro do treinamento de drenagem urbana só de drenagem sustentável, como calcular, como modelar, né? Então está bem detalhado aqui também, né? E tem o nosso mini curso de drenagem urbana aí que vai começar no dia 13 de maio, próxima segunda. Inclusive, se você não fez sua inscrição,
agora é a hora, garanta aí sua inscrição, antes que seja tarde demais, faça a sua inscrição, receba o material pedagógico, planilha, apostila e tudo mais, para que você possa participar com a gente aí, né, já a partir de segunda-feira, e no final aí do minicurso receber esse certificado aqui de conclusão, tá certo? Pessoal, então esses links aqui, ó, todas essas referências, né, eu vou deixar no link, na descrição desse e-mail para vocês acessarem, ok? E aqui vocês conseguem, então, basicamente, né, aprofundar em como dimensionar, como projetar esses dispositivos aí que são tão importantes aí para a nossa drenagem, como a gente acabou de ver aqui no modelo do swing, né, o impacto ali da trincheira de infiltração, numa sequência de lotes, né, então imaginem todo o loteamento, o impacto positivo que é gerado, tá certo? Então, pessoal, só relembrando que hoje é o nosso último encontro preparatório, tá certo? Na segunda-feira nós vamos começar o nosso mini curso de drenagem urbana, dia 13/5. Então, se você quiser, pegue esse final de semana para rever esses encontros aqui de preparação, para que você possa chegar com um machado afiado ali, né, na primeira aula, para a gente avançar com essas 4 aulas de 2 horas de duração cada aula. Beleza? Então, pessoal, as aulas que passaram aqui, segunda, terça e quarta e quinta, vão estar disponíveis também no link da descrição, uma página, né, onde tem todas as gravações ali para vocês assistirem, maratonarem aí para a gente chegar com tudo no início do nosso mini curso, tá? Link na descrição, garante a sua vaga, se inscreva de forma gratuita, receba o material e nos vemos na segunda-feira, dia 13 de maio, às 8 horas da noite, horário de Brasília. Te espero lá. Fica com Deus. Tchau, tchau.